Raiz quadrado. Acompanhe a situação. Gabriela e Cauê brincam de descobrir números. Cauê fala assim, ó. Pensei em um número, elevei esse número ao quadrado e obtive 121. Em que número pensei? Então é nesse caso aí, né? Para descobrir qual é esse número, efetuou uma operação radiciação, tá certo? Ele multiplicou um número até, por aí mesmo, até dar 21. Então ele pegou, né, chegou à conclusão que esse número seria o 11, porque 11 vezes 11 é 121, tá certo? Então nós percebemos que a raiz quadrada é o inverso da potência quadrada, tá certo? Então se você tiver um número ao quadrado, o resultado desse número seria a raiz quadrada. Por exemplo, 11 ao quadrado é 121. Então, raiz quadrada de 121 é 11. Tá certo? A raiz quadrada de um número racional, não negativo, tá? Porque se é raiz quadrada, não vai ter raiz quadrada de número, não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe número nenhum que multiplicado por ele mesmo dê negativo. Certo? Mesmo sendo negativo, quando multiplicar ele por ele mesmo vai dar positivo, porque sinais iguais positivo. É igual ao número não negativo que elevado ao quadrado resulta desse x, tá certo? Olha só, números racionais, alguns números aqui, ó. Raiz quadrada, tá? Bem aqui, ó. Raiz quadrada de 25. Se eu levar 5 ao quadrado, vai dar 5 vezes 5. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 109. Se eu levar 13 ao quadrado, 13 vezes 13 é 169. Então, raiz quadrada de 169 é 13. Raiz quadrada de 25 sobre 16 é a mesma coisa que raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 25 não é 5? Raiz quadrada de 16 não é 4? Então, vai ficar 5 quartos. Ah, mas se aparecer o número decimal, é só transformar em fração, tá certo? Olha só. Raiz quadrada de 0,04. Eu coloquei aqui o 4. 2k depois da vírgula, coloquei o 100. Raiz quadrada de 4. 4 vezes 4. 2 vezes 2, 4. Então é 2. Raiz quadrada de 100. 10 vezes 10, 100. Então é 10. Se ele não for quadrado perfeito, então x será um número com infinitas casas decimais, não periódica. Ou seja, será um número irracional. Tá certo? O que a gente chega à conclusão? Se você tiver a raiz quadrada de um número que não seja quadrado perfeito, esse número, a raiz desse número vai ser um número irracional, tá certo? Então, quer dizer, e quem são os quadrados perfeitos? 1, o 4, o 9, o 16, o 25. Esses são os quadrados perfeitos. Se não for desses um aí, eles vão ser números irracionais. Por exemplo, raiz quadrada de 2. 2 não é um quadrado perfeito, logo raiz quadrada de 2 é um número irracional. Raiz quadrada de 5. 5 não é um quadrado perfeito, logo raiz quadrada de 5 é um número irracional. 20 não é um quadrado perfeito, né? Logo raiz quadrada de 20 é um número irracional. 0,1 não é um quadrado perfeito, logo 0,1, raiz quadrada de 0,1 é um número irracional. Número racional negativo. Não existe número no conjunto de números reais que elevado ao quadrado resulte em um número negativo. Por exemplo, menos 2, não existe raiz quadrada de menos 2. Menos 4, não existe. Menos 0,1, não existe, tá certo? Não são números reais, tá certo? Então, quando você tiver raiz quadrada de um número negativo, essa raiz não existe, tá? Não existe raiz quadrada de número negativo. Raiz quadrada. Ainda tem mais, né? Quando calculamos a raiz quadrada de um número, também dizemos que extraímos a raiz quadrada desse número, tá certo?